Capítulo 11. 16º dia, sábado. Naquela manhã de sábado, igualmente fria ao dia anterior, todos estavam à mesa antes das 10 horas. 30 minutos depois, o celular tocava a música que Alex programara para chamadas restritas. Seu coração acelerou. Era ela, uma voz doce e encantadora, e tudo ao redor se coloriu. Tudo se tornou aprazível. Uma conversa relâmpago alimentou seu emocional, pois ela estava indo buscar o lenço. Alex explicou às meninas que receberiam uma visita e que, se elas quisessem, poderiam pegar alguns brinquedos na despensa. Disse também que, infelizmente, teria que as levar embora após o almoço, pois seu amigo Miguel viria para continuar lhe passando o estudo bíblico. A intervenção da caçula acabou por lembrá-lo do compromisso do dia seguinte. Ah, papai, eu queria ver a vovó. Já faz tempo que não vejo a vovó Helena. Isso mesmo, papai. Eu também quero. A vovó sempre traz presentes para nós. Completou Emily. Alex precisou ser firme com elas. Explicou-lhes que provavelmente isto iria acontecer numa outra ocasião, pois o momento não era bom. Obviamente, outras perguntas foram se formando até que a campainha ecoou pela casa, o tirando daquela situação. Agora pronto, vão lá pra cima e fiquem brincando até que eu chame vocês. Em seguida, o trêmulo Alex dirigiu-se apressadamente até o portão para receber sua musa. Então, ao vê-la, seus olhos brilharam. Sua atitude ficou bloqueada. Não sabia se lhe apertava a mão ou se lhe cumprimentava com um beijo no rosto. Nenhuma das opções. Alex permaneceu travado diante dela. O máximo que conseguiu foi soltar um sorriso que, para sua felicidade, foi correspondido. Com medo da reação das filhas, preferiu não convidá-la para entrar. Explicou a razão e pediu desculpas a Júlia, alegando também estar sem muito tempo para recebê-la, pois deveria levar Emily e Laura para a casa da avó, que morava num bairro distante dali, antes que seu professor chegasse. Entregou o lenço e, com uma leve ousadia, tocou em sua mão de uma forma que Júlia não conteve o arrepio. Aquele momento acabou de vez com a timidez que rondava por ali, e foi o suficiente para que ela entendesse que Alex lutaria para conseguir algo além de uma simples amizade. Sendo assim, Júlia olhou no relógio, mesmo sem fazer ideia do horário em que seu vizinho deveria retornar, e lhe propôs que os levassem. Desta forma, teriam mais tempo para que pudessem conversar. Completou dizendo que não se preocupasse com o que suas filhas poderiam pensar, pois, em sua opinião, o que iria acontecer não continha nada demais. Era apenas um favor de vizinha para vizinho. Alex sentiu que novamente o destino estava lhe proporcionando uma chance de semear algo positivo. Percebeu que, de todos os momentos, aquele era o qual mais lhe pareceu favorável, pois notou uma diferença no olhar de Júlia. Parecia que ela também havia refletido sobre o dia das coincidências. Então Alex teve que optar por não esperar o almoço. Tudo para poder ficar um pouco mais com sua mais nova amiga. Enquanto ela trazia o carro para pegá-los, Alex chamou as filhas, que apareceram com o rosto todo borrado pela maquiagem que Thalita guardara. E, sem esperar, Alex foi surpreendido por Laura, que, ao arrumar sua inseparável tiara, perguntou: Você está gostando dessa moça, papai? Aquilo paralisou e bloqueou por um instante qualquer resposta. Um silêncio temeroso se fez, até que Emily resolveu deixá-lo ainda mais perdido. Nós vimos o senhor conversando com uma mulher bem bonita lá no portão. Pegou na mão dela e ficou dando risada para ela. Quem é essa mulher, papai? Ela é... O nome dela é a Júlia, uma vizinha do papai que irá fazer um favor para nós. Ela irá levar vocês até a casa da vovó, pois o papai está sem carro. E se nós formos de ônibus, talvez não dê tempo de chegar a tempo de receber o meu amigo. Será que ela é de confiança, papai? Perguntou Laura com um certo temor no olhar. Claro que sim. E não se preocupem, que eu estarei junto. Dessa vez, nenhuma mulher bonita vai fazer mal a vocês, eu prometo. E o almoço? Perguntou Emily. Faz o seguinte, minha filha.
Mas não conta para sua avó. Esse será um segredo nosso. Vai até o armário e pega um chocolate para cada uma. Assim vocês irão despistar a fome. Mas se a vovó perguntar, vocês dizem que almoçaram. Que feio, papai! Disse Laura sorrindo. A mamãe sempre nos ensinou a não mentir. Totalmente desconcertado, Alex baixou a cabeça e pediu desculpas a elas. Disse que estavam com a razão, mas que mesmo assim fossem até o armário pegar os chocolates. Porém, desta vez, se questionadas que dissessem a verdade. Com a situação refeita, Alex suspirou e sorriu para si, junto com seus pensamentos. Do lado de fora, Júlia os aguardava com algumas buzinadas. Sem ter um esclarecimento mais detalhado por parte do pai, Emily e Laura não tiveram outra opção senão entrar no carro e fazer o que elas mais gostavam, ser criança. Apresentações feitas, seguiram rumo à casa da Maria, que já ligava no celular de Alex para saber se as netas dormiriam novamente com ele e para certificar-se, caso isso realmente fizesse parte dos planos do genro, de que as meninas não atrapalhariam o encontro com a dona Helena. Perguntas respondidas, outras vieram a todo vapor por conta das irmãs. Tia Júlia, você tem filhos? Perguntou Emily. Não, querida. Infelizmente, o Papai do Céu não permitiu que eu gerasse dentro de mim meninas lindas como vocês. Alex não interferiu. Por que não? Argumentou Emily com um tom curioso. Bom, isso eu vou ter que perguntar pra ele um dia. Por enquanto, eu não sei te responder. Mas eu já vi você andando de mão dadas com um homem. Ele é seu marido? Alex surpreendeu-se com a afirmação de sua filha. Como será que ela sabia de tal coisa? Ele era. Respondeu Júlia com o olhar concentrado no trânsito. Então, eu já sei o porquê vocês não conseguiram ter um filho. Percebendo que a conversa estava tomando uma direção constrangedora para Júlia, Alex repreendeu a filha. Chega, Emily. Eu já lhe ensinei que não se deve falar de tudo que vem na sua cabeça para as pessoas que você não conhece. Isso é muito feio. Está tudo bem, Alex. São apenas crianças. Elas não têm maldade. E olhando para Emily, perguntou. Mas me diga, como sabe o porquê não tive filhos? Porque vocês não se amavam o suficiente. Uau! Vejo que futuramente teremos uma excelente psicóloga. E por que você diz isso, mocinha? Porque meu pai ensinou que quando se vai ter um bebê, é preciso que as duas pessoas se amem muito. Que o amor delas seja bem grande para poder fazer nascer dentro da mulher uma sementinha que irá germinar até se tornar um nenenzinho. E entusiasmada para mostrar que também conhecia sobre o assunto, Laura continuou. E para que dê tudo certo, o homem tem que sempre estar amando a mulher, senão a semente não cresce direito. Nós estamos aqui porque nossos pais se amaram todos os dias, até que nascêssemos. Nossa, então vocês já sabem de tudo. Disse Júlia, entrando naquele mundo infantil. Sabe que pode ter sido isso mesmo. Acho que o meu ex-marido não me amou direito para que a sementinha crescesse. Bom, é como eu disse, se um dia eu tiver a oportunidade, vou perguntar para Deus o que aconteceu. E antes que eu esqueça, parabéns, papai Alex. Vejo que você ajudou muito bem na educação das suas filhas. Que é isso? A Thalita é que foi uma excelente mãe. E se minhas filhas ainda não estão comigo, é porque eu não me sinto capaz de seguir sozinho neste caminho, que requer muito amor e responsabilidade. Sinto que eu estou caminhando a passos curtos e tenho certeza que quando chegar a hora, quando algo dentro de mim gritar e colocar para fora toda a confiança, terei o maior prazer de tê-las comigo novamente. Espero que Deus me ajude nesta trajetória. E sem perder o embalo, disse às sapequinhas. Muito bem, meninas. Agora chega de chatear a Júlia com essa conversa que não interessa para vocês. Se aquietem aí atrás. Para a sorte de Alex, elas obedeceram e perguntaram apenas coisas sem importância ou que não interferissem na sua nova amizade. O que de fato foi proveitoso é que ficou sabendo, em definitivo, que Júlia não era mais casada. Entretanto, ainda desconhecia sobre um possível namoro.
Faltando alguns quilômetros para chegar, enquanto as meninas se distraíam com as próprias roupas, Júlia pediu para que Alex pegasse no porta-luvas o jornal que continha a matéria sobre o sequestrador da Laura. Então, naquele momento, com a curiosidade estampada no rosto, Alex pôde ler a pequena matéria que dizia o seguinte: Anos residindo na Rua Paraíso, a quadrilha de sequestradores que fez presidiária uma garotinha de no máximo 6 anos foi pega em flagrante há pouco tempo na Vila Terra Santa. Segundo o delegado, a quadrilha já era procurada pela polícia por outros crimes. O líder do bando, conhecido como Barba Branca, foi levado para um presídio diferente dos outros integrantes, que também foram alojados separadamente. O diretor do presídio disse recentemente que Barba Branca deixou seu cartão de visitas já no primeiro dia. Matou um companheiro de cela ao descobrir que o ex-traficante era o assassino de seu irmão. Barba Branca, que ficou conhecido como justiceiro dentro do presídio, disse o seguinte: Esse vagabundo mereceu, só dei o troco. Meu irmão foi morto inocentemente sem dever nada para eles. Agora só faltam 2. O diretor já tem planos de transferi-lo para a Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Catanduvas, no oeste do Paraná. A unidade é uma das 4 penitenciárias federais construídas para receber os criminosos mais perigosos do país. Todos os presos que chegaram na penitenciária estão isolados dos outros. Eles ocupam a mesma ala, mas ficam em celas separadas. Nos próximos 20 dias, eles não vão poder receber visitas. Passado este período, eles poderão entrar diretamente em um regime disciplinar diferenciado. Se isso acontecer, visitas e conversas com as famílias serão pelo parlatório. São separados por um vidro, por telefone e tudo será gravado. Alex ficou mais aliviado em saber que a matéria havia preservado sobre os acontecimentos que envolveram o sequestro e principalmente a forma que se deu o desfecho, pois não queria ser incomodado por fanáticos religiosos, jornalistas curiosos e especuladores. Ficou abismado em saber que a crueldade também era uma característica daquele estelionatário. E mais uma vez agradeceu a Deus por sua filha estar sã e salva. Mesmo a contragosto, Alex não conseguiu escapar dos ataques curiosos dos seus vizinhos que, inevitavelmente, notaram a matéria e ligaram os fatos. O acontecimento espalhou-se junto com a fofoca desmedida pela região. Do outro lado do bairro, como se fosse um telefone sem fio, a história já não era mais a mesma. Para aqueles que não leram a matéria, apenas ouviram os comentários, Alex era um traficante que teve sua filha sequestrada por não pagar as contas do tráfico e, com isso, obrigou-se a realizar um estelionato para poder ir até a polícia pedir ajuda. Conseguindo levar a mentira até o fim e enganar o delegado, pôde colocar Barba Branca na cadeia, que, para seu azar, viu seu irmão morrer inocentemente na mão de outros presidiários. Semanas depois, quando ficou sabendo por uma vizinha, conhecida como a repórter da Rua Paraíso, o que se passava, não aguentou e começou a rir. Alex riu tanto que teve que pedir desculpas à vizinha, que, envergonhada, o deixou rindo sozinho. A buzina soou forte e não demorou muito para que Maria viesse recebê-los. Alegando estar com pressa, o casal recusou o convite para entrar e tomar um refresco. Alex despediu-se das filhas e agradeceu à sogra pelo momento proporcionado. Disse que em breve tudo voltaria a caminhar com naturalidade. A boa velhinha olhou para a moça e entendeu o recado. O relógio marcava 12h30. Agora, a sós, Júlia, com uma piscadela, disse que iria levá-los a um lugar que talvez fosse o palco de uma eterna lembrança e dirigiu até o parque em que tudo começou. Chegando lá, a elegante Júlia, que vestia um confortável casaco longo por cima de uma blusa de gola alta e uma calça jeans azul esparramada sobre o tênis especial para longas caminhadas, apontou o lugar exato que estava quando a bolinha tomou o rumo da rua. Sorridente, andou pela trilha asfaltada, onde escutou Nazareno lhe falar sobre o segredo da morte e mostrou onde se sentou ao lado dele para apreciar os pássaros que cantavam como se pedissem a atenção. E novamente ali, agora com Alex, aproveitou para falar um pouco do seu passado não tão distante.
Deitados com a cabeça encostada no pé de uma árvore, Júlia explicou-lhe que seu casamento não deu certo porque seu marido priorizava as coisas que proporcionavam prazer apenas para ele. O egoísmo chegava a tanto que quando ela pedia para fazer ao menos uma vez a sua vontade, seu marido elevava o tom da voz e deixava o machismo estourar como uma dinamite. Disse que aquela situação foi estendendo-se até a noite em que ela não quis fazer amor com ele por estar indisposta. Então, duvidando da sinceridade dela, sentiu-se rejeitado e explodiu novamente. Naquele dia, por não ver nada de anormal em não poder atender ao pedido do seu marido, a bela moça resolveu não dar o braço a torcer, o que ocasionou as primeiras marcas. Ali pôde conhecer o lado sombrio do homem que queria apenas uma mulher escravizada e totalmente submissa às suas vontades. Seu corpo sofreu a primeira violência de várias outras. As lágrimas trazidas pelas recordações eram dolorosas e massacrantes. Por isso resumiu a história dizendo que, infelizmente, o seu amor não havia sido correspondido e que, mais infeliz, foi não ter conseguido absorver muitas coisas positivas dada a empolgação de um início de relacionamento. Revelou também algo que ninguém aprecia falar para os outros. Disse que fora traída pelo seu parceiro. Contou que neste dia havia marcado com ele para se encontrarem num lugar mais tranquilo após o trabalho, que iria até o meio-dia. Mas seu marido alegou estar muito atarefado no serviço e não poderia. Então, com a agenda livre, resolveu fazer uma caminhada solitária num bosque aonde não ia havia muito tempo. Numa das trilhas mais fechadas pela mata, percebeu algo familiar com um casal que se agarrava no meio do mato. Para seu espanto, reconheceu seu marido enfiando a mão por debaixo da blusa da moça que o acompanhava. Desnorteada e com raiva, correu até o posto da guarda do bosque e avisou um dos policiais responsáveis pela ronda. Desapontada com a ousadia da traição, optou por terminar o relacionamento no mesmo dia, já que não era casada legalmente, apenas amaziada. Júlia disse ter confiado demais em seu violento e ciumento ex-marido, o que a deixava insegura para um novo romance, pois o medo de cometer um novo engano era grande. Comentou que sua aparência física realmente era um presente de Deus e que, devido a isto, existiam alguns candidatos dispostos a conquistá-la. Porém, depois da desilusão sofrida, tentaria usar essa qualidade para, emocionalmente e profissionalmente, mudar o rumo da sua vida de forma cautelosa. Com o sol aquecendo as mãos geladas, Júlia gesticulava e falava sobre sua infância, sobre seus sonhos. Dizia estar feliz com o estudo bíblico, pois estava esclarecendo várias dúvidas e estava proporcionando uma nova direção. Tendo os ouvidos bem atentos, Alex ouvia mais do que falava. Deixou que ela se expressasse e desabafasse o quanto quisesse. O que não deixou passar em branco foi uma questão que serviria para continuar sua investigação em relação ao seu amigo mendigo. Como ela havia o conhecido? A explicação teve algumas características similares à sua e às do seu amigo Felipe. Uma delas era que ela também passava por dificuldades. No seu caso, antes do episódio da traição, estava buscando ajuda para reerguer o seu casamento. Depois de várias tentativas fracassadas, resolveu procurar um advogado que pudesse lhe dar maiores informações sobre o que fazer. Numa dessas andanças, Júlia disse ter encontrado um senhor no meio da praça com uma Bíblia sobre uma mesa pequena ao pé de uma árvore. Naquela mesa, um cartaz diferente dos tradicionais, talhado em madeira, chamou sua atenção. Dizia: advogado de todos. Receosa por não ver pessoas se consultando com um senhor que parecia não usar material algum de advocacia, preferiu esperar e analisar o comportamento daquele homem. Foram poucas as pessoas que sentaram-se diante dele, mas algo estranho sempre acontecia. Após poucos minutos de conversa, elas saíam com um semblante satisfeito. Naquele momento da conversa, Júlia olhava para Alex com um olhar esperançoso e continuou dizendo que logo depois de constatar que a curiosidade estava falando mais alto, optou por consultar-se com aquele ser diferente. Explicou ao seu amigo apaixonado que antes de questioná-lo sobre seu assunto particular, faria perguntas sobre o modo escolhido para fazer sua clientela. Segundo ela, nada ocorreu da forma prevista.
Quando sentou-se diante do sorridente senhor, num tronco de árvore que lhe serviu de banco, sentiu a sensação de que todos ao seu redor não estavam mais ali, mesmo os vendo e ouvindo. Era como se estivesse entrado numa sala de vidro. Algumas pessoas passavam e a olhavam com desconfiança, como se estivesse sentada sozinha, falando com uma árvore. Mas o efeito daquele momento era tão prazeroso que decidiu permanecer e ignorar os olhares desconfiados. O advogado e juiz foi logo perguntando em que poderia ajudá-la. Júlia respondeu que o problema era com a sua vida e que talvez estivesse cometendo um erro em estar ali. Não via como alguém que nem se portava como um advogado poderia ajudá-la, e ao tentar se levantar, ouviu as palavras que deram início aos estudos. Por que me julgas pelo que vê? Posso resolver seu problema se você ouvir o que eu tenho a dizer. A partir dali, ainda motivada pela curiosidade, Júlia encantou-se com aquele homem que se apresentou como Nazareno. Júlia seguiu contando como Nazareno, de forma dócil, a convenceu a entregar-se às verdades bíblicas. Alex, hipnotizado pela beleza e pela história surpreendente, não percebeu o tempo passar. Apenas se deu conta quando escutou alguém que caminhava próximo a eles dizer o horário, 13h50. Ou seja, Miguel estaria batendo a sua porta dali a 10 minutos. E uma frase dita por ele no último encontro ecoou em sua memória. Até mais ver. E não esqueça, 44 horas. Não se atrase. Com um salto desajeitado que quase o derrubou em cima da moça, pediu para que o desculpasse e que, se fosse possível, o levasse de volta à sua casa, pois tinha que dar sequência no estudo e que Miguel, parecendo prever o atraso, estaria esperando por ele. Meio sem ter como evitar os puxões pela mão, Júlia respondeu que era evidente que o levaria, mas que não sairia correndo como uma louca pelo parque. Então, certo de que se atrasaria um pouco, não lutou contra o tempo. Pelo contrário, queria o ver congelado para poder sentir aquele contato das mãos por um bom tempo. Mas a realidade não era aquela, o que fez com que, 2 metros à frente de sua mais nova amiga, pedisse que andasse um pouquinho mais depressa. Solidária, esforçou-se ao máximo até o ponto em que estivessem diante da casa de Alex. No caminho, após o pedido de desculpas aceito pela bela morena, Alex escutou algo que o deixaria mais pensativo. Júlia também receberia a continuação do estudo naquele mesmo sábado, só que 1 hora depois do início do dele. Aquelas palavras bagunçavam mais ainda suas ideias, pois ou Nazareno de fato não era a mesma pessoa, ou realmente suas opiniões sobre a natureza daquele mendigo estavam dirigindo-se para a mais contundente prova. 14h10. De forma responsável e prudente, Júlia cortava todos os caminhos imagináveis. 14h15. Já na BR-116, o trânsito não colaborava com a necessidade, mas com todo cuidado foi abrindo espaço até que conseguiu entrar na vila. O relógio acusava 14h20 quando o carro parou em frente à casa. Os olhares se cruzaram novamente. Contudo, a situação não permitiu que se despedissem tranquilamente. Ao notar que o portão estava destrancado, lembrou-se que na correria havia esquecido de bater o cadeado, uma atitude perigosa naquela região, ainda mais após as interpretações erradas que estavam fazendo sobre a sua vida. Miguel já se fazia presente ao brincar com o gatinho peludo que insistia em aparecer quando ele estava lá. E rolando pela grama feito uma criança, Miguel o cumprimentou. Como vai, Alex? Tudo bem com você? Sim, mas um pouco chateado pelo atraso. Disse, baixando a cabeça. Não tem problema, filho. Alegre-se. Hoje é um dia especial. É sábado. Estamos aqui juntos conforme combinado para mais um estudo. Fico feliz em ver que está determinado em conhecer toda a verdade, indo em busca do conhecimento. Manter-se firme na fé é a parte mais difícil, meu querido. Mais calmo, aproveitou a paciência de Miguel para expor todas as novidades, inclusive as informações recebidas por Felipe sobre o segredo da morte. Na conversa, Alex pôde tirar novas dúvidas e concretizar seus objetivos para conquistar sua vizinha. Porém, seu amigo e professor lhe alertou que antes que tivesse qualquer coisa mais séria com ela, deveria esperar o momento certo,
pois assim não estaria fazendo com que ela cometesse o mesmo erro de se atirar nos braços de alguém que ainda não conhecia bem. Alex falou do estudo dado pelo Nazareno. Disse que aquele senhor tinha muitas coisas em comum com Miguel e que pareciam ser a mesma pessoa. O mendigo o questionou sobre o que ele pensava daquilo e, ainda sem ter nada formulado, respondeu que não sabia, mas que quando tivesse uma ideia mais concreta, certamente teriam aquela conversa novamente. E, aproveitando o assunto, emendou uma pergunta que lhe serviria na investigação. Pastor, é possível que Jesus, sabendo da necessidade de uma conversa de alguém muito próximo dele, não desse a devida atenção ou que não pudesse resolver na hora? Miguel sorriu e respondeu: Claro que sim. Mas Deus não é amor? Não deveria destinar um mínimo de atenção ao solicitante? Sim, Deus é amor. E eu já lhe expliquei sobre isso. Existem momentos em que não é chegada a hora de tal coisa acontecer, seja ela qual for, independente do tamanho do amor que Jesus tenha por esta pessoa. Mesmo que seja um caso de vida ou morte? Sim, mesmo assim. Então o senhor está me dizendo que Jesus deixaria alguém morrer só porque ele não quer fazer tal coisa naquele momento? Meu amado, a palavra certa não é querer, é poder. Deus sempre quer ajudar, pois Ele ama a todos, mas existem momentos em que Ele não pode. Como assim? Ele não é Deus, aquele que pode tudo? Sim, é certo que sim. Mas é como eu disse, Ele quer e pode, porém não é o momento. Ou, em outras palavras, aquilo tem que acontecer para que futuramente o plano de Deus se consuma com perfeição. Será que o senhor poderia me mostrar alguma coisa na Bíblia que ilustre essa dúvida? Assim, só para eu entender melhor, pois eu estou bem confuso. Sim, vamos lá. Vou citar o caso de João Batista, um grande profeta. Começamos por essa. Está em Lucas, capítulo 7, versículo 28. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João, o Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Bom, João Batista era primo de Jesus e teve a missão de anunciar a sua vinda para aquele povo. Ou seja, a ligação entre eles era muito grande, pois eram da mesma família. Tempos depois, João o batizou no Rio Jordão. Isto se encontra em Marcos, capítulo 1, versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João, no Jordão. Após o seu batismo, aconteceram várias coisas. Uma delas foi a prisão de João. Em Mateus, capítulo 14, versículo 3, fala sobre João estar preso. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Lembre-se que aquele homem sabia que Jesus viria e que era a sua missão pregar sobre isso. Pois bem, estando encarcerado, João sentiu medo da morte, mas acreditava que Jesus o libertaria. Vendo que isto estava demorando para acontecer, João caiu na dúvida em relação à pessoa de Jesus. Passou a desconfiar se Jesus realmente era o prometido. Veja em Lucas, capítulo 7, versículo 19. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E assim aconteceu. Vejamos o que acontece no verso 20 e 22. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Respondendo então, Jesus disse-lhe: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. A partir dali,
João teve total certeza que Jesus realmente era o Messias e tranquilizou-se. E eu te pergunto, querido Alex, com tudo o que estava passando seu primo João Batista, será que Jesus o tirou da cadeia? Não sei. A resposta é não. Mas ele queria o ter tirado? Sim. Exato. Mas ele podia? Sim. E por que não tirou? Porque não era a hora? Ou porque aquilo deveria acontecer? E o que aconteceu com João? Não sei. O que aconteceu com ele pode ser encontrado em Mateus, capítulo 14, versículo de 8 a 11. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João, o Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. Conseguiu compreender? Agora ficou bem claro. Eu só achei que as pessoas próximas a Deus podiam contar sempre com Ele, em todos os momentos. E podem, Alex. Mas é preciso que as pessoas entendam que tudo tem o seu momento certo. Deus é perfeito e suas decisões também são. Muito bem, mestre. Não tenho mais dúvidas. Disse com um sorriso malicioso. Com o sol brilhando forte e aquecendo a tarde gelada, Miguel preferiu negar o convite de Alex para que entrassem. Negou também, previamente, o lanche oferecido por seu aluno que, pedindo licença, atacou o pacote de bolacha enquanto seu professor se ajeitava no gramado. O bichano peludo veio ao seu encontro e o imitou, se acomodando entre suas pernas. Miguel cantarolava algo, tinha seu semblante alegre, refletia a felicidade. Alex, com exceção das lembranças do episódio no final da noite passada, trazia também consigo alguns traços de satisfação devido aos novos acontecimentos pessoais, estes que estavam levando a atenção de Alex para outro lugar. Ao encontrar-se com Miguel no jardim, comentou sobre o vírus alojado em sua máquina, mas de forma alguma revelou o motivo da pesquisa. Disse ter se arrependido por não ter colocado um antivírus melhor. Então, com aquela deixa, Miguel aproveitou para questioná-lo. Meu caro, já que você falou em antivírus, preciso lhe perguntar. Você sabe o significado da palavra anti? Faço ideia. Acredito que esteja relacionado com algo que se vai contra alguma situação. No caso do antivírus, trata-se de um produto que se opõe ao vírus ou que se põe no lugar do vírus, impossibilitando que ele apareça. Estou certo? Sim, está. E é exatamente sobre esta situação dentro da palavra de Deus que iremos tratar no estudo de hoje. Sobre o antivírus? Existe alguma coisa na Bíblia sobre isso? Sobre os vírus? Não, amado meu. Refiro-me à palavra anti, que, como você mesmo disse, faz oposição às coisas ou combate determinada situação. Ah, sim. E do que falaremos? Farei com que você entenda um pouco mais sobre o anticristo. Nossa, como sou ignorante mesmo. Não se puna, filho. Nem sempre você conseguirá entender tudo na primeira oportunidade. Isto não é vergonhoso. Com os olhos voltados para o chão, respondeu. Tem razão, mestre. Eu acho que exagerei. Bom, para que você entenda bem sobre este assunto, irei mencionar algumas coisas que já vimos em estudos anteriores e usarei também alguns fatos históricos junto com a mensagem bíblica, ok? Vamos lá. Então você já sabe que o anticristo é tudo aquilo que se opõe a Cristo, que vai contrário aos seus ensinamentos ou que seja contrário a ele. Mas é preciso dizer que existe um anticristo maior do que tantos outros, que domina e que convence muitas pessoas a se afastarem de Deus. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 13 a 15, o seguinte: porque tais falsos apóstolos são ordeiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras.
Assim, segundo esta linha de raciocínio, tenho certeza que você se surpreenderá em descobrir quem é o anticristo que atua com o maior poder sobre as pessoas. Deus o revelará, arrancará sua máscara. E se em algum momento você sentir-se desconfortável pela descoberta, lembre-se que o Senhor atua como um cirurgião, que só fere para salvar e que as profecias são destinadas a dar-nos uma fé maior. João, capítulo 14, versículo 29. Eu vô-lo disse agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Entregando a Bíblia para Alex, disse: Fique, ela é sua agora. Use-a como sua espada e que o Espírito Santo lhe dê todo o auxílio que precisar. Amém. Muito obrigado pelo presente. Mas me diga uma coisa, Miguel. Esse anticristo pode ser uma pessoa? Abra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 a 4. Ok, vamos lá. Sim, aqui está. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Impressionante! Antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E alguém que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Muito bem. Mas ele diz sobre apostasia. O que é apostasia? Apostasia é abandono de crença, partido ou opinião. Você lembra sobre a igreja que estava sentada sobre as 7 montanhas? Um pouco. Mas me diga onde encontro essa passagem para refrescar minha memória. Está em Apocalipse, capítulo 17, versículo 9. Certo, aqui está. Apocalipse, capítulo 17, versículo 9. Aqui o sentido, que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Ah, agora eu lembrei. Essa é a parte que fala sobre Roma. Exatamente. E para que você entenda por que lhe perguntei se lembravas disso, abra em Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. Aqui, diz o seguinte: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Assim, entendemos pela junção das passagens que historicamente existe apenas um poder que recebeu a sede e a autoridade da Roma dos Césares, tal como havia sido profetizado, e este é a Roma papal. É verdade. É aí que aparece a apostasia, na Roma papal. E se não me engano, também tem ligação com a perseguição dos remanescentes fiéis. Por quanto tempo mesmo durou essa perseguição? Veja aí mesmo, em Apocalipse, capítulo 13, versículo de 5 a 7. E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Creio que você se recorda sobre estes 42 meses. Sim, os tais 1260 dias. Ou, no caso das profecias, 1260 anos. É verdade, agora eu me lembro. Este foi o período da perseguição. E você lembra quando teve início esse período? Não, mas eu anotei aqui neste caderno. Só um instante, deixe-me ver. Sim, aqui está. Segundo minhas anotações, foi no ano 1538, quando entrou em vigência o Édito de Justiniano. Isto mesmo. O que deu a Roma o poder legal para perseguir e entregar até a pena de morte os cristãos dissidentes. Então, se compreendi bem,
Este poder todo foi dado ao anticristo que o senhor está se referindo. E para variar, ele se encontra em Roma. Isto. Mas além de perseguir, existe algo mais que esse anticristo fez? Com ternura, Miguel olhou para seu aluno e respondeu: Querido, você acabou de ler. O que acontece contigo? Está com a cabeça em outro lugar? Ou talvez em alguém? Me desculpe, mestre, foi uma pura falta de atenção mesmo. Passou despercebido. Não tem que se desculpar. Isto acontece. Mas procure focalizar no estudo. Isto é muito importante. E, tornando a ler a passagem, fez outra pergunta. Ali diz que foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Será que o senhor poderia me lembrar sobre estas blasfêmias? Claro. Para Deus existem algumas arrogâncias do papado que são verdadeiras blasfêmias. Uma delas é a pretensão de perdoar pecados. Veja o que Paulo diz depois da ascensão de Jesus Cristo. Está em Atos, capítulo 8, versículos de 22 a 23. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Quer outro exemplo? Como os fiéis mais devotos chamam o Papa? Santo Pai? Exato. E veja o que diz em Mateus, capítulo 23, versículo 9. Ok, Mateus, capítulo 23, versículo 9. Aqui está. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Ou seja, ele adotou um nome que corresponde a Deus. Que coisa, eu não sabia disso. E tenho certeza que muitos também não sabem. Mais um motivo para se estudar as Escrituras. Outro exemplo? Proclamar-se a cabeça da igreja, atravessando a função de Cristo, pois somente Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Está em Efésios, capítulo 5, versículo 23. Com uma certa demora, encontrou e leu. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ah, sim, eu lembrei dessa passagem. Quer mais uma? E tem mais? Sim. O anticristo aceita homenagens que na Santa Bíblia são um ato de adoração, correspondente somente a Deus. Eu me refiro à prática de ajoelhar-se diante o Papa. Veja o que Pedro fez quando Cornélio quis ajoelhar-se diante dele. Lembra dessa passagem de Atos, capítulo 10, versículos de 25 a 26? Lembro que ele não aceitou, mas quero lê-la novamente. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. É verdade, eu me lembro agora. Mas então, o senhor está me dizendo que o anticristo, o bicho-papão, o grande responsável, o senhor está me dizendo que o Papa é o anticristo principal da profecia? Sim, mas entenda que é pelo movimento religioso em que ele atua. Você me perguntou se o anticristo poderia ser uma pessoa. A Bíblia responde que sim. É só ler novamente o que diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 a 4. E é o que eu vou fazer. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Uau! Sem que antes venha a apostasia, ou o abandono de crença. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe. Olha só a palavra opõe, que é o mesmo que ante aparecendo aqui, mestre. E ainda se confirma na continuação. E se levantará contra tudo que se chama Deus. Meu Deus querido, tudo bate redondamente. Como eu não percebi isso antes? Exclamou com um olhar perdido no horizonte. Entenda que o Papa quer se colocar no lugar de Cristo. E com suas atitudes equivocadas, ele se opõe a Cristo,
mesmo que inconscientemente devido à sua crença. E como você mesmo disse, tudo aquilo que se opõe a alguma coisa recebe a palavra anti, ou seja, se o Papa se opõe ou quer estar no lugar de Cristo, podemos dizer com toda certeza que ele é um anticristo. Misericórdia, senhor. Mas, amigo, tem alguma profecia que defina bem que o Papa é o anticristo? Ou um anticristo? Certamente você já ouviu falar do número 666. Muito. Então, abra em Apocalipse, capítulo 13, versículos de 17 a 18. Vamos lá. Aqui. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Bom, por algum tempo foi ensinado de forma sincera, porém equivocada, o seguinte: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Então, as pessoas procuravam coisas para fazer a ligação com o Papa. Mas acusá-lo de estar ligado a uma profecia, buscando achar algo que o ligue com elas, é muita covardia, não concorda? Com amor e muita paciência, Miguel olhou com carinho para seu aluno e lhe respondeu: apesar de todas estas ligações que acabamos de ver já serem mais do que visíveis, vou lhe mostrar que a forma ensinada de maneira equivocada também é convincente. E se não estiver alicerçado na verdade, a pessoa pode ser enganada. Nesta passagem diz que devemos calcular o número da besta. Então, como o Papa aqui está sendo relacionado à besta, devemos encontrar algo que se possa calcular e que assim se obtenha o número 666. Essa eu quero ver. Então abra bem os seus olhos, pois verá como é fácil ser enganado quando não temos toda a luz necessária. Alex sentiu um gélido calafrio, mas esperou com toda a atenção o que viria em seguida. O idioma oficial do papado é o latim, a língua dos romanos. E todos nós sabemos que os números romanos são letras. Um dos títulos exibidos pelos papas em sua tiara é Vicarius Filii Dei, o que significa vicário do Filho de Deus. No caso aqui, vicário significa o mesmo que substituto. Então temos substituto do Filho de Deus. Agora anote aí, neste seu caderno, esta palavra, Vicarius Filii Dei. Tudo em maiúsculo. Assim? Isso mesmo. Agora use o seu conhecimento de matemática e transforme estes números romanos em números arábicos, originário dos árabes, que é o que se aprende nas escolas em todo o mundo. Muito bem. Se eu não me engano, V igual a 5, I igual a 1, C igual a 100, A não existe, ou 0, R não existe, ou 0, I igual a 1, V igual a 5, S não existe, ou 0, F não existe, ou 0, I igual a 1, L igual a 50, I igual a 1, I igual a 1, D igual a 500, E não existe, ou 0, e I igual a 1. Está correto? Corretíssimo. Agora calcule esses números somando todos eles. Vamos lá. Temos 5 mais 1 mais 100 mais 0 mais 0 mais 1 mais 5 mais 0 mais 0 mais 1 mais 50 mais 1 mais 1 mais 500 mais 0 mais 1, que é igual a 666. Meu Jesus Cristo! Exclamou Alex com as mãos trêmulas e largando a caneta. É quase inacreditável. É uma revelação quase convincente devido ao envolvimento do papado na história. Porém, meu filho, te digo que a relação da Igreja Romana com o número 666 é apenas na questão da idolatria. O Papa torna-se o anticristo apenas por se opor ao caráter de Cristo, pois na Santa Lei não é permitido idolatria. Mas eu preciso lhe dizer que existem informações reais aqui em nosso aprendizado
que deixará você ciente da verdade em relação ao papado. Tem mais coisas onde a Bíblia e os fatos históricos se misturam que as pessoas não querem saber. Meu pai amado! Uma daquelas 7 cabeças que você conhece, a qual se refere o Apocalipse, capítulo 13, verso 1, foi golpeada ou ferida. Veja no mesmo capítulo 13, porém no verso 3. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Certo, mas não entendi nada. Eu explico. Aí diz que uma das 7 cabeças foi ferida de morte. Bom, a história nos traz a seguinte informação. No ano de 1798. Esta data lhe é familiar? Segundo as minhas anotações, é onde acaba os 1260 anos de perseguição. Muito bem. É nesta data em que o general napoleônico Berthier fez uma ferida mortal no papado, anulando o código de Justiniano, ou seja, o papado ficou desapropriado dos 5 estados que tinha no centro da Itália e tirou-lhe os poderes temporais. Então é por isso que a perseguição teve seu fim. Tudo faz sentido, é fascinante. Exclamou com uma empolgação que lhe subia ao rosto. E esta ferida foi tão profunda que parecia que o papado não iria mais se recuperar. Prova disso foi o fato do Papa Pio VI ter sido levado para o cativeiro, o que ocasionou uma ideia solidária em massa por parte dos seus sucessores de se atirarem junto ao Papa Pio, negando-se a aparecerem em público até que lhes restituíssem os poderes temporais. Só para que você não tenha dúvidas, avance um pouco e leia o verso 10 deste capítulo 13. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar à espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Entendi, é perfeito como tudo bate. Mas no verso 3 diz que a ferida foi curada e toda a terra se maravilhou. Como entender isso? Em 1929, Benedito Mussolini assinou a célebre concordata com o papado, dando-lhe os 44 hectares que hoje constituem o Estado do Vaticano, recuperando o poder temporal dos papas. Desde aquela época, voltaram a mostrar-se em público com poder e popularidade crescentes, fazendo viagens e sendo aclamados por multidões, inclusive em países protestantes como os Estados Unidos, países comunistas, entre outros. Alex escutava atentamente e anotava tudo que fosse possível enquanto seu amigo mendigo falava. Por gentileza, filho, leia o verso 4, onde nos dá a continuação, onde nos mostra o que acontece depois que a ferida foi curada, ou no caso, depois que o papado voltou a ter poder. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E quem são essas pessoas que adoram a besta? Leia o verso 8 e terá sua resposta. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Entenda uma coisa, Alex. Ao adorar a besta, ou o anticristo, ou tudo que se opõe à palavra de Deus, é a mesma coisa que adorar o dragão, o qual dá todo o poder para que seus representantes terrestres sejam seus instrumentos. E sobre este poder, veja o verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Compreendo. E saiba que não estar com o seu nome no livro da vida significa estar perdido. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo disse que por cima de toda alegria deveríamos regozijar-nos, porque nossos nomes estão escritos no céu. É isso o que diz em Lucas, capítulo 10, versículo 20. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Magnífico!
Mas a Bíblia continua apresentando mais algumas coisas sobre esta adoração infame. Leia Apocalipse, capítulo 14, versículos de 9 a 11. Certo, diz assim: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Como assim, marca, sinal? É nítido que a raça humana vive no fim do tempo da graça de Deus. Pede para que não participem do culto à besta e, ao mesmo tempo, advertem que aqueles que participarem terão que se deparar com terríveis consequências de peso eterno. Mas para que você entenda melhor sobre esta marca ou sinal, quero que leia Apocalipse, capítulo 13, versículos de 10 a 12. Ok. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Você lembra que a primeira besta surgiu do mar? Sim, e pelo que entendi, juntando as informações, essa besta que sai do mar é a Roma papal. Exato. Pois bem, está aqui. A segunda besta surge da terra e é muito mais poderosa que a primeira. Todas as características da segunda besta apresentadas nesta profecia se cumprem nos Estados Unidos. Como assim? Por que lá? Os Estados Unidos surgiram como nação em 1776, em um território habitado por outra nação civilizada. Em seu começo, eles falaram como cordeiro, um belo símbolo de seus ideais de liberdade. Porém, chegará um momento em que a profecia que você acabou de ler diz que falaria como dragão. Isto acontece quando eles, nação protestante, se unem às igrejas, no caso ao poder papal, ou seja, ao repudiarem suas atuais ideias de liberdade, eles passam a tomar a iniciativa de obrigarem as pessoas a receberem a marca da besta. Ainda não entendi. Então vamos às explicações. Respondeu o mendigo, colocando uma das mãos no ombro de Alex. Veja, querido. Eu trouxe uma matéria da revista Veja do dia 28 de abril de 2011, que irá ajudar neste estudo. Eu trouxe uma cópia para que você acompanhe a minha leitura. Diz assim: os Estados Unidos têm interesse em ser um aliado do Vaticano, de acordo com documentos revelados pelo site Wikileaks e antecipados nesta quinta-feira pela revista italiana L'Espresso. Segundo os documentos, a secretária de Estado americana Hillary Clinton teria orientado os embaixadores e diplomatas do país a criarem uma página na internet para acompanhar as novidades do governo pontifício. O Vaticano pode ser uma potência aliada ou um inimigo ocasional. Devemos fazê-lo ver que a nossa política pode ajudá-lo a avançar em muitos princípios, orientou o Departamento de Estado. Os relatórios, que serão publicados na sexta-feira pela revista, informam que os Estados Unidos consideram o Vaticano um modelo a ser estudado com atenção. Trata-se de uma armada impressionante. 400 mil sacerdotes, 750 madres, 5 mil monges e frades, relações diplomáticas com 177 países, 3 milhões de escolas, 5 mil hospitais, braço operativo da Caritas, com 165 mil voluntários e dependentes que prestam assistência a 24 milhões de pessoas.
afirmam os documentos. O Departamento de Estado americano ainda apontou que a relação do país com o governo pontifício deve ser construída com cuidado. Tudo depende da relação que possamos construir. Devemos trabalhar juntos quando as nossas posições são complementares, assegurando que a nossa linha seja compreendida quando são divergentes, dizem os textos. Agora, antes de mais nada, vamos frisar bem esta frase dita pela secretária. Devemos fazê-lo ver que a nossa política pode ajudá-lo a avançar em muitos princípios. Acho que estou começando a desvendar esse mistério. E para que consiga em definitivo, vou lhe ajudar citando Apocalipse, capítulo 13, versículos 15 e 16, que fala o seguinte: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal, na sua mão direita ou nas suas testas. Ou seja, amado Alex, se pegarmos a frase da secretária e uni-la ao texto de Daniel, capítulo 7, versículo 25... O senhor pode refrescar minha memória? Claro, lá diz: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos e a metade de um tempo. Ah, sim, me lembrei. Disse Alex, colocando a mão na cabeça. Pois bem, este texto nos lembra que um poder muito grande iria mudar a lei de Deus e perseguir os santos de Deus que guardam os seus mandamentos. No caso, a besta que surge do mar, que está representada por Roma. Ela quem mudou a lei de Deus em relação ao dia de adoração, entre outras coisas. Isto mesmo. Então concluímos que uma das bestas, Estados Unidos, daria fôlego ou permitiria que ela falasse. É aí que se encaixa a frase da secretária. Devemos fazê-lo ver que a nossa política pode ajudá-lo a avançar em muitos princípios. Ou seja, é este poder que fará com que os habitantes da Terra adorem a imagem da besta. Uau, é simplesmente fascinante. Mas quero lhe mostrar um outro papel que apresenta uma profecia feita há mais de 100 anos, no século XVIII, pela profetisa Ellen White. Está na página 443 do livro O Grande Conflito. E consta o seguinte: a fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. Claramente exposta a união entre os Estados Unidos e o papado, para que os princípios deste papado sejam estabelecidos no mundo. Então, pastor, quer dizer que será criada uma lei obrigatória no planeta que forçará todo o ser humano a aceitar o domingo como dia de adoração a Deus? Isso mesmo, mas me permita ler uma outra citação que está na página 579, que diz: mostrou-se que os Estados Unidos são representados pela besta de chifre semelhante ao do cordeiro, e que essa profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser o reconhecimento especial de sua supremacia. Então é por isso que a secretária afirma na matéria da Veja que o Departamento de Estado americano ainda apontou que a relação do país com o governo pontifício deve ser construída com cuidado. Perfeitamente. E para que não percamos o fio da meada sobre o anticristo, leia Apocalipse, capítulo 13, versículos de 13 a 14. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Bom, a primeira besta fazia com que as pessoas a adorassem utilizando o sistema legislativo repressivo pelo qual o governo civil perseguia
e até matava. Correto. Respondeu Alex com todo entusiasmo. Então, aí diz que será feita uma imagem ou cópia. O que você entende por imagem ou cópia? Acredito que seja um sistema legislativo ou leis repressivas semelhantes à da primeira besta. Estou certo? Parabéns! Vejo que está tentando se concentrar no estudo. Mas quando isto se dará? Acabamos de ver sobre isto. Esta imagem da primeira besta se formará quando o Estado e a Igreja se unirem para impor um dia oficial de culto. Então, se eu entendi bem, o inimigo vem marcando as pessoas e continuará fazendo até que consiga levar para o seu lado o quanto for possível, já que o seu tempo está acabando. E terá um lugar específico que as pessoas receberam a tal marca ou sinal? Segundo o que citei há pouco em Apocalipse, capítulo 13, versículos de 15 a 17, sim. Certo, deixe-me ler novamente. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Caramba, então vai ser na mão ou na testa, mas por quê? A testa representa a mente, com a qual servimos a Deus. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Romanos, capítulo 7, versículo 25. A mão é símbolo de trabalho. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Os que aceitam o domingo intelectualmente estão aceitando o sinal em sua mente. Aqueles que trabalharem no sábado para não serem punidos ou mortos receberão o sinal em sua mão. A marca será imposta quando se decretar uma lei proibindo comprar ou vender àqueles que não tiverem a marca da besta. E é lógico que quem viola o sábado na atualidade é culpado de violar a santa lei de Deus. Portanto, está em pecado. Aqueles que conscientemente aceitam a substituição do sábado pelo domingo se encontram em rebelião contra a lei divina, com a mesma responsabilidade que terão aqueles que receberem a marca da besta na crise final que precede o retorno de Cristo. É por isso que eu te digo, filho, escute bem o que diz o terceiro anjo. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Querido, Deus quer que todos se salvem, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 3 a 4. E Satanás quer desesperadamente o contrário, que nos percamos. Você já sabe que todos expressam sua decisão por meio da obediência. Ou obedecemos o pecado para a morte, ou a obediência para a justiça. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Romanos, capítulo 6, versículo 16. Não existe neutralidade. A palavra de Deus é bem clara ao revelar o que Jesus disse. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus, capítulo 12, versículo 30.
Mas não esqueça que todas as promessas que Apocalipse faz são para os vencedores. É Jesus quem promete uma moradia celestial para os fiéis. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Alex tornou a perder-se no horizonte. Agora, diferente da primeira vez, refletia sobre o que seu amigo dizia. Sentia em seu coração algo diferente. Não sabia definir se era uma tristeza muito grande pelas descobertas, já que trilhou por muito tempo um caminho errado, ou um misto de felicidade com preocupação por estar abrindo seu coração para a vontade de Deus. O certo é que tudo aquilo era empolgante e fazia com que ele sentisse vontade de estar aprendendo cada tema com total emoção. A conversa prosseguiu com novas revelações e, por uma questão lógica, Alex perguntou: Mestre, se o coisa ruim tem uma marca, provavelmente Deus também tem que ter a sua, não tem? Claro, meu querido. Deus também quer selar o seu rebanho. Este paralelo representado pelo bem e pelo mal aparece em toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. Uma forma bem simples de se compreender é lendo São Mateus, onde ele afirma ter dois caminhos, o estreito e o largo. Isto está registrado em Mateus, capítulo 7, versículos de 13 a 14, que diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Percebeu? Sempre dois caminhos, o certo e o errado, o caminho da vida e o caminho da morte. Jamais aparecerá uma terceira opção. Você lembra quando tratamos sobre os 7 selos do Apocalipse? Lembro. Pois bem, eu lhe disse que o 7º selo descreve o silêncio que se produzirá no céu quando Jesus e seus anjos vierem nos buscar. É verdade, o senhor ainda disse que no capítulo 7 fazia-se uma espécie de parênteses entre o 6º e o 7º selo, pois antes da vinda de Cristo era necessário que fosse colocado na fronte dos salvos o selo de Deus. Agora eu me lembrei bem. Exatamente, Alex. Pode-se dizer que o selo de Deus é a cruz, ou quem sabe ser crente? Não. Nem mesmo o batismo pode ser considerado o selo de Deus? Sim, o batismo é um dos selos de Deus, com certeza. Mas Deus tem outra marca que não é menos importante, como sendo seu selo. Então me explica por que esse negócio de selo? Por que exatamente um selo? Porque o selo é definido como um instrumento de selar, usado por estados e corporações com o objetivo de garantir autenticidade. Pode ser visto também como anel de selar, marca, sinal ou estampa. Selar é colocar em alguém uma marca indicando que é genuína ou aprovada, podendo indicar também algo distinto, atestado, confirmado ou estabelecido. No caso do nosso estudo, os que amam a Deus e obedecem à sua vontade são selados e fazem as obras do Senhor. O que é preciso para ser selado? Para ser selado, é preciso colocar o amor de Deus em primeiro lugar e aceitar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então é como o senhor disse há pouco, tem que ser uma entrega total, não dá para ficar em cima do muro, não dá para ser neutro nessa história. É isso aí. E este selo será colocado naqueles que já estão convertidos. Para um melhor entendimento, leia Apocalipse, capítulo 7, versículos de 1 a 3. Leio. Aqui está. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra,
para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Primeira coisa, você recorda o que significa ventos em profecias? Guerras? Sim, guerras. Ou seja, os anjos de Deus estavam de norte a sul, de leste a oeste, impedindo que houvesse uma guerra. E perceba pela amplitude da mensagem que não é uma simples guerra, pois ela vem dos 4 pontos cardeais da Terra, o que nos faz entender de que se trata de uma guerra mundial. Tipo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Não, muito maior. Esta será uma guerra termonuclear, capaz de danificar toda a Terra, como, por exemplo, a vida no mar e a vida vegetal. Depois disso, aparece um outro anjo que diz: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Percebeu a proteção de Deus? Surpreendente. Você acha? Então quero lhe fazer uma pergunta curiosa. Você sabe que o ser humano é terrivelmente pecador, certo? Então me responda. Por que Deus continua protegendo a humanidade se são todos terrivelmente pecadores? Acredito que seja para que haja um tempo limite para que o seu povo seja selado. Isto mesmo, amado. É por isso que o 5º anjo aparece dizendo para que não danifique a terra até que seja assinalado na fronte os servos de Deus. Percebeu as palavras? Servo de Deus, provando que seriam selados os convertidos a Deus. Sim. E existe uma harmonia entre esta passagem e outra, como no caso de 1 João, capítulo 2, versículos de 3 a 4. Mas pode deixar que eu digo para você, não precisa procurar. Fala assim: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Calma, você irá entender no decorrer deste estudo. Mas para que você assimile um pouco melhor, abra em Romanos, capítulo 8, versículos de 7 a 8. Ok, está escrito: Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, Paulo está querendo dizer que a obediência da lei distingue o cristão espiritual do carnal. Já estou começando a enxergar a ligação das passagens. Mas, Miguel, tem alguma coisa dentro da Bíblia que apresente uma identificação desse selo? Certamente que sim. Antigamente, na época dos reis, eles possuíam um anel, que servia para selar acordos ou decretar alguma coisa. Por exemplo, leia Esther, capítulo 3, versículo 12. Só um instante que eu não sei bem onde está esse livro de Esther. Só um pouquinho... Aqui, bem aqui. Diz o seguinte: Então chamaram os escrivães do reino no 1º mês, no dia 13 do mesmo. E conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província e aos líderes de cada povo. A cada província segundo a sua escrita e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. E então, ficou claro? Ouça, neste anel havia o nome do rei que indicava a quem pertencia tal coisa, o cargo ou a sua autoridade sobre ela e o domínio. No caso, o território de domínio de determinada situação. Então a Bíblia tem que apresentar alguma prova neste selo divino, o nome, o cargo e o território dominado por Deus, é isso? Sim, mas para que você não perca tempo lendo toda a Bíblia, vou dar 2 pistas. A primeira está em Isaías, capítulo 8, versículo 16.
Vamos lá, aqui diz: liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. A segunda está em Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Alguns segundos depois, um sorriso foi apresentado após ler o versículo. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Quer dizer que as características deste selo está na lei de Deus? Vamos analisar? Veja aí nas suas anotações onde estão os 10 mandamentos segundo a palavra de Deus. Aqui diz que vai de Êxodo, capítulo 20, versículos de 3 a 17. Permite que eu leia? Vá em frente. Alex fez a leitura com todo cuidado para ver se encontrava ali o mandamento que trazia as características do selo de Deus. Com certo descuido, chegou ao fim e disse: Pastor, aparentemente não percebi nada relacionado. Em que será que eu falhei? Na interpretação, vou ser mais objetivo. Leia o 4º mandamento, Êxodo, capítulo 20, versículo de 8 a 11. Alex o fez com todo amor e atenção. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Qual é a parte que apresenta o nome ou que apresenta Deus como sendo único? Aqui onde diz o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Muito bem. Aí temos a identificação a quem pertence. Agora procure a parte onde mostra o cargo de Deus. Alex leu e não encontrou. Impotente, pediu para que Miguel o ajudasse. Tudo bem, eu lhe mostro. O cargo está aqui onde diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus. Notou a palavra fez do verbo fazer? Realmente, fazer é o mesmo que criar. Fez, criou. O cargo de Deus é o de criador, pois ele criou os céus e assim por diante. Correto? E onde está o território dominado por Deus? Agora ficou fácil. Está na continuação da mesma frase. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. O território de Deus é o céu, o mar, a terra e tudo que existe. É impressionante. Isso quer dizer que o selo de Deus é o sábado? Agora você sabe que em toda a Bíblia, a única passagem que apresenta todas as características do selo de Deus é justamente o 4º mandamento, que muita gente não aceita. É o mandamento que todo mundo rejeita, e este mandamento também quer dizer o seguinte, meu jovem: que Deus é o Criador de todo o universo. Ou seja, se ignorarmos o 4º mandamento, não podemos provar dentro da lei que Deus é o Criador, pois este é o único mandamento que apresenta Deus como Criador. Agora tudo faz sentido em por que o diabo quis mexer neste mandamento, fazendo que as pessoas guardassem o domingo. Muito inteligente. E este selo será também colocado na fronte, pois, como você já sabe, ela significa a mente, ou seja, uma aceitação plena. O selo de Deus na lei, sábado, demonstra a autoridade de quem ordenou a publicação da lei. Quando o crente decide guardar o sábado como dia de repouso, ele demonstra a quem pertence, pois tem o nome de Deus em sua fronte. Então, se eu compreendi bem, o batismo não pode ser considerado o único selo de Deus pelo fato de muitos se batizarem em diversas crenças, mas não dentro do que Deus pede como forma de vida, que é o cumprimento da sua lei. Sendo assim, entende-se que o batismo não pode ser considerado a única marca que registra a pessoa como filha de Deus, e sim o sábado, pois quem segue a lei por amor a Deus automaticamente guarda o sábado. Mas tem outras passagens que falam os mandamentos de Deus que seriam um sinal entre nós e ele? Sim, homem de pouca fé. Em Ezequiel, capítulo 20, versículos de 11 a 12, encontramos o seguinte:
E dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Em Êxodo, capítulo 31, versículos de 16 a 17, tem algo importante também. Diz: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Percebeu o que diz? Será um sinal para sempre. Tem razão, mestre. Para sempre quer dizer antes de Cristo e depois de Cristo, o que prova que, quando ele veio a este mundo e morreu por nós, a lei não se aboliu. Pelo contrário, continua valendo para sempre. Para sempre, de eternidade passada até a eternidade futura, pois o princípio da lei existe desde o princípio. Como assim desde o princípio? Ela não foi dada lá no Monte Sinai? Sim, aos humanos daquela época. Mas os seus princípios já existiam desde o princípio de tudo. Veja em João, capítulo 8, versículo 44, o que diz. João, capítulo 8, versículo 44. Ok, está aqui. Diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Tá, mas onde fala sobre a lei? Preste atenção, Alex. Aí diz que o diabo foi homicida desde o princípio. E o que é ser homicida? É ser alguém que mata ou já matou. Muito bem. E será que existe na lei alguma coisa dizendo não matarás? Sim, o 6º mandamento. Respondeu com um sorriso de canto. E o texto continua falando que o diabo profere mentira, porque ele é o pai da mentira. Existe na lei alguma coisa na que fale que é proibido mentir? Sim, o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E desde quando o texto afirma que o diabo foi homicida e mentiroso? Desde o princípio. Então, se o princípio desta lei de amor já existia, a guarda do sábado também já existia. Compreendeu? Sim, pastor. Agora me responda outra coisa. Todos podem receber por igual o selo da observância do sábado? Veja o que diz em Isaías, capítulo 56, versículos de 1 a 7. E tire suas dúvidas. Beleza, já estou achando. Aqui, achei. Consta o seguinte: assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de fazer algum mal. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo em que eu me agrado, e abraçam a minha aliança. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Todos têm o mesmo direito. Não poderia ser diferente. Assim como o sábado seria um sinal entre Deus e o seu povo, Isaías demonstra claramente que o sinal seria para todo crente, independente de sexo, nacionalidade, raça ou qualquer diferença humana. E para que isto seja executado, Deus pede para que todos deem atenção às suas palavras.
que eles enxerguem o que diz em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E veja que bênção! Mais à frente, no verso 12, diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Pois estes seguem os mandamentos de Deus e não dos homens. Ouça o que dizem Atos, capítulo 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E tem mais. Dizia Miguel com voz potente e incisiva. Em Apocalipse 9, onde fala da quinta trombeta, no verso 4, é dada a ordem de proteger os que têm o selo de Deus. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Isto demonstra que Deus está atuando em favor de seu remanescente fiel e cumprindo sua promessa do Salmo 119, versículo 165. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Entende? São estes os servos de Deus, pelos quais o anjo clamava no verso 3 de Apocalipse capítulo 7. E me permita repetir o que diz lá. Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Entenda que esta preposição, até, sugere que, quando o último sincero receber o sinal do sábado em sua vida, os ventos em meio à violência descrita em Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Não atuará, mas depois o Senhor virá para destruir os que destroem a terra. Naquele momento que Miguel bradou com entusiasmo, o preguiçoso gatinho acordou e resolveu se retirar com toda a lentidão que lhe cabia até a parede que recebia os últimos raios de sol. Alex percebeu o ânimo com que seu amigo clamava e, sem interrompê-lo, baixou a cabeça e fez mentalmente uma pequena oração, agradecendo a oportunidade que Deus estava lhe oferecendo de estar ali estudando a sua palavra. E com a despedida do sol, Alex percebeu que o tempo havia passado rapidamente, fazendo com que trouxesse um vento gelado até eles. Sendo assim, pediu para que entrassem e se acomodassem melhor na sala, podendo então continuar conversando. Com a afirmação de Miguel, automaticamente o bichano peludo tomou a atitude de segui-lo e juntar-se a eles. Alex ofereceu resistência àquela cena, porém o mendigo lhe estimulou a permitir sua entrada, alegando que o gatinho só queria uma família. Então, com o coração amolecido, o jovem aluno acabou tomando uma decisão mais incisiva, adotou o animalzinho. E, intuindo que fosse um machinho, lhe deu o nome de Peludo. Seu professor aplaudiu seu ato de amor e completou dizendo que este sentimento de compaixão deveria existir também entre os seres humanos, cada qual com sua medida, dependendo da situação.
Aproveitou também o pôr do sol que trazia o início de uma nova semana para fazer a oração de agradecimento pelo Santo Sábado. De joelhos no chão da sala, Miguel orava com maestria. Alex ouvia com o coração totalmente entregue às palavras de seu amigo. Era como se o mundo inteiro estivesse em silêncio e ele pudesse ouvir lá no fundo um louvor realizado por um coral que cantava alegremente. Aquele foi um momento revigorante que serviria de preparo para uma semana de novos acontecimentos. Ao levantar-se, Miguel esboçou uma despedida que espontaneamente foi interrompida pelo seu aprendiz, que alegou estar contagiado pela palavra de Deus e que, se possível, gostaria de aprender mais um pouco, já que ainda não era tão tarde. A resposta foi bem clara. Disse que muita informação poderia lhe trazer alguma confusão e que seria melhor encerrar por ali. Sugeriu-lhe que usasse este restante de energia para meditar sobre o que havia aprendido naquele dia. Podemos nos encontrar amanhã? Creio que sim. Amanhã eu passo aqui para irmos até a praça em que você passou a me conhecer. Estarei em sua porta às 17 horas. E não esqueça, filho, ame o seu próximo como a ti mesmo e não deixe que sua boca fale mais do que seu ouvido possa escutar. Balançando a cabeça afirmativamente, Alex acompanhou seu amigo até o portão e aguardou até que ele virasse a esquina. Feito isto, foi relaxar, banhando-se em sua hidromassagem. Ali, lembrou que sua mãe viria visitá-lo certamente com um humor nada agradável, mas não quis antecipar as coisas e desassossegar-se. Aproveitou seus 45 minutos de banho e, em seguida, foi ler a Bíblia, na intenção de assimilar melhor o que havia aprendido. As horas foram passando e o sono apareceu nocauteando-o severamente. Não teve tempo nem de ajeitar-se corretamente na cama. Dormiu sobre a Bíblia e com o corpo descoberto.